Bom, então sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro o nosso grupo de estudos. A gente vai dar continuidade ao texto do Lamiesque que a gente tá lendo. A gente já está chegando ali, mais ou menos quase atravessando o começo dele, né? E a gente sempre começa com um processo de interiorização. Então, você pode sentar de uma maneira confortável para você, pode ser numa cadeira, pode ser no chão, aonde for confortável. Sempre eu falo que quando você estiver numa cadeira, aí para você não encostar suas costas na parte de trás da cadeira, tá? Você vir sentar um pouquinho mais para frente, porque isso permite com que você não, é, não sinta com que você perca a atenção, né? Porque se você acaba se você acaba fazendo esse processo de encostar as costas, acaba que, querendo ou não, depois de um tempo você acaba relaxando demais. Então, e a coluna acaba se curvando. Então, a gente sempre recomenda que seja dessa forma, a não ser que você tenha alguma questão, aí você pode encostar, mas tentando sempre manter a coluna ereta. O queixo vai ficar paralelo com relação ao chão. Então, você vai tentar olhar para frente, como se estivesse olhando o horizonte, e aí vai relaxar as pálpebras, mas sem fechar os olhos, deixando uma leve claridade entrar por debaixo dos olhos. As mãos elas podem ser sobrepostas sobre a coxa, ou a mão direita sobre a esquerda, os polegares se tocando. E aí você deixa por cima do colo. Veja como for melhor para você. E aí, com os olhos cerrados, uma leve claridade entrando por debaixo dos olhos, traga a língua no final dos dentes da frente, no céu da boca. E relaxa a base da coluna, relaxa a mandíbula. Às vezes você gerou tensão nessa região e relaxe. Perceba se tem tensão nos ombros, no pescoço. Então perceba se tem uma tensão na região do abdômen. Procure ir percebendo que você está sentado, sentada. Perceba o espaço ao seu redor. Perceba o tamanho do seu corpo para sua casa. E vai ancorando a atenção no seu corpo, na sua respiração, percebendo a partir de agora também a respiração acontecendo ali pelas narinas, se possível percebendo ela acontecendo lá na região abdominal, sem forçar uma respiração natural. E agora sim, faça uma inspiração bem profunda, exale bem profundo, inspire bem profundo, exale e solte pela boca. Última vez, inspire bem profundo, segura o ar e solta forte com o som A. Inspira lentamente, traga as mãos em frente ao peito, as palmas unidas. Você pode trazer os polegar e indicador por dentro lá das suas mãos, formando como se fosse uma semente, onde o lado esquerdo representa a compaixão, o lado direito a sabedoria, e aí a união de sabedoria e compaixão na união das suas mãos em frente ao seu peito, que é onde reside
essa semente que cada ser, independente da forma onde que ele esteja, independente se ele se considere bom ou ruim, se ele esteja passando por uma sensação boa ou ruim, por uma fase de vida boa ou ruim, todos os seres possuem essa semente da iluminação, essa semente da budeidade, do estado de Buda. Então, tomar refúgio no Buda significa tomar o refúgio no seu próprio potencial de ser livre de todos os sofrimentos e suas causas e ser feliz e ter as causas dessa felicidade. As causas e a prática são ensinados pelo Dharma, pelos ensinamentos que a gente vai tendo e por aquilo que a gente vai refletindo e meditando a respeito dos ensinamentos, daquilo que os mestres nos passam e daquilo que a gente vai aprendendo pela nossa própria experiência. E por fim, essa centelha de iluminação está representada nas pessoas que percorrem o caminho até a budaidade. Alguns ainda não se tornaram Budas, mas eles já dão um exemplo de que trilhar o Dharma, seguir o caminho de o que fazer e o que deixar de fazer, traz realizações e essa é a Sangha, a comunidade espiritual. Em especial aqueles que realizaram a sabedoria e estão no caminho de desenvolver cada vez mais a estabilidade dessa sabedoria, que o resultado também é a compaixão por todos os seres. Então, a partir disso, a gente vai tomar refúgio no Buda Dharma e Sangha, para aqueles que são budistas. Os demais podem tomar refúgio naquilo que é aquilo que te traz segurança, pode ser Jesus, Maria, pode ser outra entidade. Mas aqui a gente também busca esse refúgio interno no Buda, no nosso potencial, no Dharma, nos ensinamentos, e na Sangha, nas pessoas que nos ensinam, e no grupo que a gente tem, que vão nos ajudando a continuar caminhando. Então você pode fazer junto comigo os versos, ou se não, fazer mentalmente da melhor maneira para você, acompanhando mentalmente. Busco refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha, pela prática da generosidade e demais superações, posso realizar o completo despertar para o benefício de todos os seres sencientes. Busco refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha, pela prática de ouvir, refletir e meditar no Dharma, posso realizar o completo despertar para o benefício de todos os seres sencientes. Samgye chodam songkye chonamla, janchu bardo dagini kyapsuchi, dagin jinso kepe sonamki, drola peche sangye droparsho. Perceba que agora você está com essa mente que reconhece seu próprio potencial, se alegre internamente e busque estar o mais presente, concentrado no que está sendo dito. Você pode voltar suas mãos sobre as coxas, sobre o ventre. Você pode ouvir somente, como se fosse uma meditação ou Sutra das Quatro Nove Verdades, ou você pode ler junto comigo. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela bem, né? Sim. Estamos sim. Beleza. Se você quiser se ajeitar de novo na cadeira, pode se ajeitar. Se você quiser encostar agora as costas, também pode voltar a encostar. E aqui a gente vai escutar o Sutra das Quatro Nove Verdades, que é o primeiro sutra, né, como eu falei na aula passada, né, Dharma Chakra Vartana Sutra, que foi depois que o Buda, 49 dias depois que o Buda alcançou a iluminação, ele se encontrou com seus cinco colegas, cinco ascetas que ele fazia prática juntos, e ele é o primeiro sutra, o primeiro ensinamento que ele dá a esses ascetas, e é a base de todas as tradições, de todo o budismo, né? O budismo está baseado dentro das quatro nove verdades, e é assim que um Buda, é assim que a gente aprende aos pouquinhos como encarar a vida e como encarar os sofrimentos. Então, o Sutra das quatro nobres verdades superiores. Das quatro verdades superiores. Assim eu escutei, certa vez, o Buda chegar em Benares, em Isipatana. Lá, ele se dirigiu aos cinco ascetas que praticavam um caminho sem resultados assim.
Ascetas, há dois extremos, os quais aquele que renunciou às obrigações sociais e que segue a vida que busca sair dos sofrimentos não deve se entregar. Quais dois? O primeiro extremo é a busca da felicidade pelo cultivo e a mente dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais e experiências sensoriais e do desfrute delas, pois não desenvolvem a felicidade que permanece, não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para uma realização definitiva da paz e não trazem um benefício último, que é a cessação definitiva dos sofrimentos. E o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois isso não leva para uma realização definitiva da paz, não traz o benefício da cessação definitiva dos sofrimentos. Evitando esses dois extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. E qual, ascetas, é o caminho do meio que levou o Buda para o mais elevado e completo despertar? O caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. Este é o caminho de 8 partes superiores. O entendimento correto, o pensamento correto, que resultam na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resulta na cessação definitiva dos sofrimentos. Esse, ascetas, é o caminho do meio para o qual o Buda despertou, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. Agora, esta é a verdade do sofrimento. O nascimento aflitivo é sofrimento. O envelhecimento aflitivo é sofrimento. A enfermidade aflitiva é sofrimento. A morte aflitiva é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados condicionados pelo apego aflitivo são sofrimentos. Agora, esta é a verdade da causa do sofrimento. É esse desejo fixado que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, isto é, o desejo fixado pelos prazeres sensoriais, o desejo fixado na expectativa, que leva para a visão do eternalismo, e o desejo fixado em nenhuma expectativa, que leva para o aniquilacionismo. Agora, essa é a verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento e cessação, sem deixar vestígios daquele mesmo desejo. Abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar-se desse mesmo desejo. Agora, esta é a verdade do caminho da cessação do sofrimento. É este caminho de 8 partes superiores ao sofrimento. O entendimento correto, o pensamento correto, que resultam na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Pela verdade do sofrimento, o sofrimento deve ser investigado até que seja compreendido, até que ele seja completamente compreendido. Assim, praticantes, com relação às coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade da causa do sofrimento, as causas devem ser investigadas para serem abandonadas, até que elas sejam completamente abandonadas. Assim, praticantes, com relação às coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo,
o conhecimento sem distorção e a iluminação. Pela verdade da cessação do sofrimento, essa cessação deve ser cultivada para ser realizada, até que seja completamente realizada. Assim, praticantes, com relação às coisas não ouvidas antes, sugiro em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade do caminho da cessação do sofrimento, esse caminho deve ser desenvolvido, até que seja completamente desenvolvido. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Enquanto meu conhecimento e entendimento dessas quatro verdades superiores ao sofrimento, como na verdade elas são, nas suas três partes e 12 aspectos, não estavam completamente estruturados desse modo, não reivindiquei ter despertado para o insuperável, completo, perfeito despertar neste mundo e suas relações existenciais. Mas quando meu conhecimento e entendimento das quatro verdades superiores, como elas realmente são constituídas, nas suas três fases de construção, o conhecimento de cada verdade, o conhecimento das ações que devem ser realizadas em cada verdade, o conhecimento da realização direta de cada verdade, e suas doses de características de construção, a aplicação das três faces a cada uma das quatro verdades superiores estava completamente estruturada, então eu obtive a certeza de ter despertado para insuperável e perfeita iluminação, nesse mundo com suas relações existenciais. O conhecimento e entendimento surgiram em mim. A realização que levou para a libertação da minha mente é inabalável. Encerrada está a minha vida nos ciclos de sofrimentos. Não há mais vir a ser na natureza do sofrimento. Isso foi o que o Buda disse. Os cinco ascetas ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Buda. Deixaram o caminho do ascetismo, outrora praticado, adotaram quatro verdades superiores, o caminho de oito partes superiores, e formaram a primeira comunidade dos praticantes de esmolas de alimentos. Maravilha, então, pessoal. Alguém tem alguma questão que gostaria de falar, alguma coisa que refletiu, algo que tocou você do nosso último encontro? Beleza, se ninguém tiver, eu sempre vou fazer assim, tá? A gente faz a interiorização, toma refúgio, faz a leitura do sutra, depois eu abro para se alguém quiser trazer alguma coisa durante a semana da aula passada, alguma dúvida, coisas assim. E se ninguém tiver dúvida, aí então eu vou, né, começar a ler o texto, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. Ótimo. Então a gente terminou aqui. Tudo é muito novo para você, não é? Sempre que você for fazer qualquer coisa, faça primeiramente uma análise, então tome sua decisão. Você já faz isso, não estou sugerindo algo novo, né? Então lembra que a gente falou sobre isso. A diferença é que você não faz o suficiente. Então, que a gente não analisa, né? O que se é bom, se é ruim. Por exemplo, se eu vou me mudar, se eu vou fazer uma viagem para outro lugar, se eu vou comprar alguma coisa, né? A gente faz uma análise muito grande sobre aonde ir, se é perto de onde, se a gente vai viajar, se a gente planeja algo, né? Às vezes até sair de casa, a gente faz esse processo, analisa. Mas a gente tem que começar a fazer isso mais e mais vezes, né? E é isso que ele fala, que eu mandei hoje para vocês. Isso não significa sentar sozinho em algum canto contemplando o próprio umbigo, né? Que meditação é o conhecimento, meditação é sabedoria. Então a gente tem que usar essa meditação, esse processo a todo momento, né? E aí ele terminou assim: você acha que analisar a mente é apenas para aqueles que estão interessados em temas orientais? Não pense assim. Então, a meditação, analisar a mente é para todos. E aí a gente vai continuar falando aqui, né? Ah, não, eu já tinha falado sobre isso, na verdade. Se você perceba que a sua mente. Ah,
a gente parou, na verdade, aqui, né? Eu vou ler de novo. Perceba que a natureza da sua mente é diferente daquela de carne e osso do seu corpo físico. Então, é diferente. A natureza da mente é diferente da natureza do corpo. E aí ele falou: a mente é como um espelho, refletindo tudo sem discriminação. Então, a mente reflete as coisas como um espelho. Se você tiver a sabedoria analítica, esse processo de analisar várias e várias vezes, poderá controlar o tipo de reflexão que permite que apareça no espelho de sua mente. Então, você vai olhar para aquele reflexo daquilo que você está vendo, e aí, se você tiver uma reflexão, né, assim como é aqui, né, faça uma análise para depois tomar a decisão. Então, primeiro olhar o que aparece no espelho da sua mente, sem se identificar com aquilo que aparece, né, porque a mente só está refletindo aquilo que ela está vendo. E aí você faz esse processo de reflexão. O, ao contrário do que normalmente a gente faz, a gente ignora, porque a gente se acha que a gente é o nosso próprio pensamento, né? E a gente ignora o que está acontecendo na nossa mente, porque ou às vezes a gente acha que a nossa mente é muito negativa, né? E daí ela continua refletindo qualquer lixo que encontrar. E isso faz com que a gente fique doente, psicologicamente doente. Por quê? Porque a gente não está limpando, a gente está deixando com que as coisas aconteçam. Por quê? Porque a gente está muito distraído, às vezes com várias coisas no nosso dia a dia, várias preocupações, sem analisar a nossa própria mente. E aí a sabedoria analítica deve distinguir entre os reflexos que são benéficos e aqueles que trazem problemas psicológicos. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar mais para a nossa mente, a partir do momento que a gente começa a realmente perceber que a gente precisa olhar para esse espelho e perceber que esse espelho está refletindo tanto as coisas externas quanto coisas internas. Só que o tipo de reflexão que a gente está fazendo está sendo não uma reflexão consciente, e sim uma reflexão que está acontecendo por ela mesma. Normalmente uma reflexão que traz problemas psicológicos, né? Todos nós temos problemas psicológicos, né? Todos nós temos uma questão de sofrimento dentro de nós, alguns num grau maior, alguns em um grau menor, mas todos nós hoje temos uma mente que tem problemas, e o que a gente está tentando fazer aqui é como tomar banho todos os dias, é limpar a todo momento a nossa mente, cultivando o que é benéfico e deixando o que não é benéfico. É isso que a gente faz, sem nos cobrar, né? Ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo conseguindo perceber cada vez mais essa diferença. Porque assim como a gente escolhe para onde a gente vai viajar, assim como que a gente escolhe onde a gente vai comer, essa decisão ela está baseada naquilo que a gente acredita que é benéfico para a gente. Então, quanto mais a gente tiver essa sabedoria, a gente não vai precisar fazer tanto mais esforço para deixar de fazer alguma coisa que a gente não gosta, né? Então, eu sempre falo assim, na minha experiência, tipo, por exemplo, para parar de beber. Então, eu não parei de beber do nada, mas eu fui cada vez olhando mais exemplos de pessoas que tinham problema com bebida, pessoas, a minha própria vida, eu ia refletindo sobre isso, sobre, sobre como isso me trazia problemas. E chegou um momento que hoje em dia não faz mais sentido para mim, e não porque eu estou lutando contra isso, mas porque a minha mente está, quando aparece o reflexo da bebida, a minha reflexão, a minha análise, ela está baseada em coisas argumentos sólidos, né? Às vezes eu tive na minha experiência que repeti algumas vezes para ver que aquilo não era bom, né? Não, infelizmente não sou muito avançado, né, nas coisas, mas daí essas experiências também me trouxeram a confirmação de que aquilo não era benéfico para mim. Então, quando a gente está fazendo isso, tudo, absolutamente, mesmo situações ruins, se tornam um processo de sabedoria analítica. Por quê? Porque eu percebo que é um reflexo e que eu ainda estou vendo em coisas prejudiciais benefícios. E se eu estou vendo assim, eu preciso começar a investigar esses objetos que aparecem, esses reflexos que aparecem na minha mente. E aí o que é aqui que ele fala, finalmente, quando compreender a verdadeira natureza de objeto e sujeito, todos os seus problemas desaparecerão. Por quê? Porque a gente vai entender como funciona a natureza de objeto e sujeito, né? Isso aqui vem sendo dito aqui no conhecimento não dual, né? Isso é uma coisa mais avançada, mas eu já vou colocar aqui para a gente, que é o que a gente lê aqui, né? Quando nasceram em mim é algo, o conhecimento não dual, né? De sujeito e objeto.
Mas isso é só para dar um gostinho de entender. Se a gente, quando a gente entendesse que não existe diferença entre objeto e sujeito, quando a gente conseguir trazer essa não dualidade para nossa mente, a gente vai, os nossos problemas vão desaparecer. Mas como a gente chega lá? A gente chega lá analisando a nossa própria mente. Tá dando para se comunicar? Tá dando para entender? Né? Se alguém fizer um joinha, maravilha. Joia, obrigado, gente. Então, vou continuar aqui. Então, algumas pessoas pensam que são religiosas. Mas o que quer dizer ser religioso? Né, hoje eu estava tendo aula do mestrado e eu tenho um professor que ele é muito interessante. Ele é um sul-coreano, né? Ele é brasileiro, mas ele é de formação sul-coreano, é o Jun Mo-sung. E ele é muito interessante, assim, ele é católico, né? E ele dá aula de teologia, dá aula pra gente em ciências da religião, e ele sempre instiga a gente a perceber que a gente fala muitas coisas. Hoje ele estava falando sobre o reino dos céus, né? Numa sala que tem bastante católicos, tem os budistas, mas também tem os católicos. É, e aí ele estava falando sobre isso. O que é o reino do céu? Porque a gente fala do reino do céu, mas não reflete sobre o que é o reino do céu, né? Então, daí ele começou a falar sobre isso, começar a investigar isso. E a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a investigação, o caminho da investigação, né? Para quem fez o último livro que a gente leu, né? O Lamiete colocava que o caminho da religião é o caminho da investigação. Então aqui a gente tem que perguntar o que quer dizer religioso? A gente mesmo tem que perguntar pra gente. Eu me considero uma pessoa religiosa? Tá. Ah, eu sou católico não praticante, por exemplo. Tá, mas o que significa ser religioso? Por quê? Porque se você não examinar sua própria natureza, se não tiver conhecimento e sabedoria, como pode ser religioso? Né? Então, o que significa ser religioso? O Lamiete está dando o parecer dele, né? Que ele está falando que é examinar a sua própria natureza. Se você não tiver conhecimento e sabedoria, que é o que esse professor está trazendo para a gente, o que é o reino do céu? Quando você, né, tem bastante pastor lá, né, principalmente pastores, assim, e se você não souber e você usa isso na tua pregação, como é fazer isso, né? Então, como você está falando de algo que a gente também não tem uma clareza, né? Então, cabe a nós ponto a ponto, não que a gente vá ser pastor ou pastora, ou aqui, né, um professor ou professora, mas querendo ou não, a gente se relaciona com outras pessoas e a gente tem a nossa própria religiosidade, ou hoje em dia o pessoal gosta de usar mais espiritualidade porque às vezes não segue uma religião em específico. Bom, mas de qualquer forma, a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente está se relacionando e sabedoria. Senão a gente não pode dizer que a gente é aquilo, né? Por isso a importância de estudar, por isso a importância também de questionar, analisar a nossa própria mente. Então, por quê? Porque apenas a ideia de que se é religioso, né? Ah, abre aspas, eu sou budista, judaico, ou o que quer que seja, não é suficiente. Então, falar, eu sou católico apostólico romano, né? Eu sou budista tibetano. Não é o suficiente. Por quê? Isso não o ajuda, assim como não ajuda os outros. Para realmente ajudar os outros, é preciso adquirir conhecimento e sabedoria. Então, esse ponto é muito importante, né? Eu tenho um outro professor, só que ele é tibetano mesmo, do budismo tibetano, que eu estou fazendo bacharelado. E ele fala, nós temos que ser compassivos com a gente mesmo, né? E isso é muito importante, ter compaixão com a gente mesmo. Só que ele fala que só ter compaixão, o pessoal fala assim: "Ah, eu tô muito cansado. A minha vida tá muito ruim". Aí a pessoa vai e ela vai pro bar. Ela vai e bebe muito. Por quê? Porque ela tá aquilo traz para ela um benefício, vamos dizer assim, né? Ela se sente mais relaxada. Só que ao mesmo tempo, isso às vezes impede ela de acordar bem no outro dia. Tô só supondo, né? Pode ser qualquer outra coisa que vocês pensarem. Então, o que que o professor fala? Ele fala, o Geshe, né? O Geshe fala, ele fala assim: temos que ser compassivos,
Mas não só compassivos, nós temos que adquirir sabedoria. Então, sabiamente compassivos. E para ser sabiamente compassivos, a gente precisa estudar, a gente precisa se esforçar. Para o quê? Para adquirir conhecimento e sabedoria. Então, vocês estão aqui, né? Eu não sou, como eu sempre digo, um professor qualificado, mas o Lamier está ajudando a gente a fazer aqui. Eu falo que eu estou só, né, ajudando a gente a facilitar, facilitando esse nosso grupo. Para quê? Para que a gente adquira conhecimento e sabedoria. E como a gente faz isso? Né? A gente faz isso se questionando, analisando a nossa própria mente, percebendo e criando juízos, mas ao mesmo tempo percebendo que a gente também precisa de nortes, né? Que a gente precisa e a gente acaba seguindo pessoas que são referências para a gente. Então, uma coisa que é muito importante a gente perceber é quem está sendo a referência para nós, né? Será que o Buda está sendo a referência para nós? A gente conhece o Buda Shakyamuni? Quem que está sendo a referência para a gente? É um artista, né? É uma pessoa que a gente gosta, que está próxima da gente? É uma questão importante a gente também perceber, porque quanto mais a gente olha para aquela pessoa, quanto mais a gente vê ela nesse lugar, mais a gente adquire também dela conhecimento e sabedoria. E ela, às vezes, vai ser o parâmetro para aquilo que a gente vai falar que é o certo, o que é bom ou ruim, né? O que é bom ou ruim. Por quê? Porque normalmente a gente não checa a nossa própria mente. A gente admira a outra pessoa, a gente admira o outro e a gente acaba seguindo ele. Então, por quê? Porque a gente não analisa tanto a nossa mente. Mas o que a gente tem que fazer, né? Se a gente quiser. O passo seria olhar para quem a gente está admirando e, ao mesmo tempo, começar a analisar o que a gente está seguindo dessa pessoa, desse ser, né, dessa entidade, do que quer que seja, para ver se a gente está se aproximando daquilo que a gente realmente admira nessa pessoa, e aí descobrindo que se a gente está idolatrando, ou se a gente está admirando, no sentido de aspirando para ser como essa pessoa, que é diferente, né? Ter uma fé que aspira é diferente de ter uma fé que de idolatria, né? Então você pode admirar várias pessoas, mas seguir quem a gente está seguindo é importante a gente também questionar sobre isso. Por quê? Porque a gente está constantemente aprendendo, né? Constantemente precisando fazer esse processo de adquirir conhecimento e sabedoria. E para quê? Para que a gente possa se ajudar. Porque se a gente se ajudar, a gente vai conseguir ajudar os outros também. Só ter a ideia de que está seguindo uma pessoa, só ter uma ideia de que está seguindo, né, o budismo, o judaísmo, o catolicismo, isso só em si não é suficiente, né? Você pode admirar uma pessoa que joga futebol, mas se você não treinar, você não consegue jogar como essa pessoa. Talvez você não consiga jogar como essa pessoa, mas você vai aprendendo com ela a partir do momento que quanto mais você começa a ver essa pessoa, escutar como ela faz. Então, indiretamente, quando a gente admira alguém, a gente também está colocando isso no espelho da nossa mente e fazendo os nossos próprios juízos com relação a isso, tá bom? Mais uma vez, tá, tá claro? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Obrigado, Yasmin. Então, eu vou continuar aqui. Os maiores problemas da humanidade são de natureza psicológica e não material, tá? Isso é muito importante a gente perceber, né? Que os maiores problemas da humanidade são de natureza psicológica e não material. Lembra da nossa regrinha, não acredite em nada que o Lamiche fala, nem eu. A gente precisa refletir, né? Mesmo que a gente não concorde, não tem problema. A gente busca não rechaçar, mas a gente busca refletir sobre isso. Do nascimento à morte, as pessoas estão continuamente sob o controle de seus sofrimentos mentais. Peraí, deixa eu ver que alguém caiu. Voltou. Lara voltou?
Voltou. No nascimento à morte, as pessoas estão continuamente sob o controle de seus sofrimentos mentais. Algumas pessoas nunca analisam suas mentes quando as coisas estão indo bem, mas quando algo dá errado, um acidente ou alguma outra experiência terrível, elas dizem imediatamente: Deus, por favor, me ajude. Elas se dizem religiosas, mas não são. Tanto na felicidade quanto na tristeza, um praticante sério mantém a consciência constante de Deus e da sua própria natureza. Não está sendo realista ou mesmo remotamente religioso se, quando está se divertindo, secado por chocolate e preocupado com prazeres sensoriais mundanos, esquece de si mesmo e recorre a Deus somente quando algo terrível acontece. Então aqui é um ponto também bem importante, né? Que às vezes tem aquela questão de só ir no final de semana, né? Eu já frequentei alguns lugares, já fui em vários lugares, né? E normalmente eu frequentava esses lugares somente no final de semana, ou a cada 15 dias. Então eu não pensava sobre a espiritualidade como algo, sobre o fato de ser religioso, como algo momento após momento, né? Eu achava que era só ir na palestra, eu achava que só ir no ritual, eu achava que era só ir. E eu lembro que eu criticava quem só ia na igreja uma vez por semana, né? Chamava de hipócrita, mas eu olhava para o outro, mas isso refletia também muito sobre mim. Né, que, não, eles vão, mas eles são hipócritas, eles pregam alguma coisa na igreja, mas não fazem isso. Mas eu comecei, depois de um tempo, perceber que eu mesmo não fazia isso. Então, eu mesmo por mais que seguisse algo por um tempo, eu não estava refletindo todos os dias. E principalmente aqui quando ele fala, quando as coisas ficam boas, né, a gente esquece. Por quê? Porque tá tudo bom, né? Agora, quando as coisas ficam ruins, a gente precisa recorrer. Por quê? Porque a gente não tá dando conta. Porque quando fica bom, a gente fica muito apegado aos prazeres sensoriais, sem perceber que eles são transitórios, né? E isso é a causa do sofrimento. Isso que está na segunda nobre verdade do Buda ali. Porque o Buda, ele fala do sofrimento. Daí você fala, tem muita gente que acha que o budismo é pessimista, né? Porque fala do sofrimento. Mas veja, são 4 nobres verdades. Uma delas é o sofrimento. As outras, uma é de reconhecer a causa, a outra é que falando que existe uma sensação, então existe um fim para esse sofrimento e o caminho para isso. Então, quando a gente pensa sobre a questão do sofrimento, então, quando a gente pensa sobre a felicidade, quando a gente começa a refletir essa felicidade que a gente acredita que é felicidade, né? Que é quando ali estou com o meu chocolate, preocupado pelos prazeres sensoriais mundanos, que é a causa do sofrimento, né? A gente esquece de si mesmo, esquece de analisar a mente. Então, o fato é, não tem problema de você comer o seu chocolate. Mas o problema é que você está preocupado com os prazeres sensoriais. E esquece de si mesmo, esquece de olhar para o espelho da mente. Esquece de olhar para a verdadeira natureza desse chocolate que vai acabar. Desse prazer mundano que ele não é fixo, né? Ele não é para sempre. A gente esquece de olhar isso, esquece de olhar para a nossa própria mente. E aí, quando algo ruim acontece, parece que cola, né? Parece que a gente vai de novo para nossa mente e a gente fica ali. E aí fica, e os pensamentos. E daí o pensamento parece que é a gente. Por quê? Porque quando a gente estava no prazer, a gente não estava olhando para nossa mente. E aí o espelho estava passando, vamos dizer assim, estava refletindo as coisas, né? Vamos supor aqui que o espelho fica refletindo. E eu fico olhando para ele. E eu tô gostando tanto que eu tô identificado. Esse chocolate, essa viagem, essas coisas boas, que legal, que legal, que legal. Quando nesse espelho aparece uma coisa ruim, eu tô tão identificado porque antes estava bom, que eu acredito que aquilo que está sendo refletido no espelho é verdadeiro. E aí eu fico naquilo. E aquilo fica, e a minha mente fica. E eu não sei fazer de outra forma. E aí os julgamentos a partir desse espelho não percebem que é um espelho. Esse reflexo fica muito, muito real. Né? Sendo que ele
é o reflexo da minha mente, é o reflexo das coisas que estão acontecendo. Ele não tem materialidade como eu acho que tem. Só que como eu estou tão identificado com isso, por conta de esquecer de mim mesmo, de esquecer que isso aqui, ou de nem saber que a minha mente era um espelho, faz com que quando aconteça algo ruim, isso eu me identifique. E daí a necessidade da presença, né? Daí a necessidade do que a gente fala de mindfulness, né? Daí o yoga que quem já praticou, sabe? A Fê que trabalha com a mão, né? Então, pessoal que trabalha com a mão, que tem que estar ali fazendo os detalhezinhos, né? Tudo isso, trabalhar com a mão, às vezes tem gente que faz terapia de argila, a Yasmin já fez também de cerâmica, vira uma coisa que tem gente que diz que é até terapêutico, né? A Fer deve se sentir assim, às vezes, não sei, né, fazendo o, o teu trabalho, Fer, mas eu acredito, você se sente assim, às vezes, tipo, que, que te ajuda? Com certeza. Ajuda bastante. Eu Porque você acho fica um mais presente, processo né? bem terapêutico mesmo. Isso funciona, então, é biscuit que você faz, né? Eu tenho medo de falar errado. Biscuit. É, É biscuit, né? biscuit. Então, os Isso. detalhezinhos bem pequenininhos, né? Então, tem que estar muito atenta. O que que acontece? Então, a nossa É, mente está olhando para um espelho, vamos dizer assim, né? O espelho das nossas preocupações. Você pode perceber, às vezes, Fê, que quando você está com muito problema, às vezes fica muito difícil de fazer. Por quê? Porque o espelho está aqui do lado. A realidade está aqui, né? A realidade da mente está aqui. Só que esse espelho da mente, essa mente que fica aí rodando, eu estou muito identificado com ela. Então, quando eu vou fazer, às vezes o esporte ajuda nisso também para algumas pessoas, só que ainda é uma distração às vezes. Agora, se eu vou lá fazer o biscuit, fazer trabalho com a mão, às vezes lavar a louça, às vezes lavar a roupa, lavar aqueles panos, se eu começo a prestar atenção e olhar para aquilo como uma forma de me ajudar a me desidentificar da minha própria, não é esquecer de mim mesmo, é diferente. Me desidentificar. Ó, agora eu vou usar isso aqui como uma forma de meditação. Toda vez que vier algum pensamento de que eu quero chocolate, ou de um pensamento negativo, essa pessoa não gosta de mim, eu fui uma pessoa ruim, não sei o quê, eu volto para minha respiração. Eu volto para, às vezes, para algo, para mexer com minhas mãos em alguma coisa, né, que eu tô fazendo, que eu posso fazer. Aí eu vou treinar naquele momento. Vou lavar a louça só pensando. Aí você vai ver que na hora, não vai dar às vezes 10 segundos, você já vai estar lá em outro lugar. E aí você pega a mente de novo, traz ela para cá. Por quê? Isso vai fortalecendo a nossa capacidade de não esquecer de nós mesmos, independente se tiver bom ou se tiver ruim. Porque se a gente quer se tornar pessoas religiosas, ou espirituais, ou melhor, por que que a gente quer isso? Umas aulas passadas ele falou, para a gente ser feliz. Por quê? Porque a felicidade está dentro da nossa própria mente, não está nos prazeres externos. Então, mas para isso eu preciso conhecer minha mente, e para conhecer minha mente eu preciso começar a trabalhar nela. E como que eu faço isso? Analisando minha própria mente. Mas para analisar minha própria mente, eu preciso entender essa estrutura, que é o que a gente está entendendo. Opa, a minha mente, será que ela é realmente um espelho? Aí a gente começa a observar isso. É um espelho? Não é um espelho? E aí, a partir disso, a gente vai, aos pouquinhos, trabalhando esses processos de estar conosco mesmos, estar presente conosco mesmos. E aí, momento após momento, em todas as situações, analisando a nossa própria mente. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer comentar? Se ficou claro, se não ficou claro? Então, eu ganhei um joinha, obrigado. Então, eu vou ler mais um parágrafo, e daí a gente vai terminar por aqui, tá bom? Cadê?
Não importa qual das muitas religiões no mundo consideremos, quais suas interpretações de Deus ou do Buda e assim por diante, são simplesmente palavra e mente, somente esses dois. Assim, as palavras não importam tanto. O que você tem que perceber é que tudo, bom e mal, toda a filosofia e a doutrina surgem da mente. A mente é muito poderosa, portanto, ela exige uma firme orientação. Um poderoso avião a jato precisa de um bom piloto, uma boa pilota. O piloto de sua mente deve ser a sabedoria que compreende a sua própria natureza. Dessa forma, você pode direcionar sua poderosa energia mental para beneficiar a sua vida, ao invés de deixá-la correr descontroladamente, como um elefante enfurecido, destruindo a si mesmo e aos outros, né? Por que eles usam um elefante, né? O elefante é o animal mais forte. Então, pensa um elefante aqui, e pensa que ele é tibetano indiano, né? Tipo, da tradição indiana. Então, a gente não tem aqui elefante, mas a gente já viu um elefante talvez na nossa vida. Um elefante é muito forte, é um animal muito grande. E a nossa mente tem a mesma força que esse animal. E aí, se a gente deixar ele descontrolado, é isso que a gente acaba vendo na nossa vida. A gente magoa a nossa família, a gente magoa os nossos amigos, e aí a gente acaba se culpando, né? A gente acaba se sentindo mal. Por quê? Porque a gente deixou a nossa mente, a gente mas veja bem, a gente deixou a nossa mente porque a gente também não tinha, às vezes, orientação. A gente não tinha esse conhecimento que a gente, às vezes, tá tendo agora, de como funciona a mente. De que a gente precisa olhar para a nossa própria mente. Então, a partir de agora, para muitos de nós, a gente está começando a perceber isso e a gente está saindo de um processo de desconhecimento e ganhando esse processo de sabedoria, né? De que a gente precisa ter sabedoria para compreender a nossa própria mente. Então a gente tá com um jato, um avião a jato, que bom que a gente tá, mas a gente ainda não sabe pilotar e a gente acaba cometendo vários erros, né? Vários problemas e esse avião a jato se torna quase que um kamikaze, né? E acaba fazendo o quê? Destruindo a nós mesmos e aos outros, né? Por quê? Porque a mente é muito forte. Então a gente precisa se comprometer a se esforçar nesse processo de dominar a mente. E aí criar mais espaços no nosso dia a dia. É relativamente simples, né? Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, às vezes colocar quando a gente escova o dente, quando a gente está no carro, quando, sabe, vai achando lugares, escolhe um quando vai lavar a louça. Acredito que todo mundo tem que lavar a louça, né? E nesses movimentos que a gente começa a analisar de novo a nossa mente. A gente começa a analisar o próprio processo. E a gente começa a fazer isso diariamente. Se possível, mais de uma vez por dia. Treinando a nossa mente a voltar para o momento presente e treinando a nossa mente para perceber o que está aparecendo na minha mente. Isso é positivo? Isso é negativo? Tá, mas tá aparecendo. Sou eu que estou falando que é negativo ou positivo ou só está acontecendo dentro da minha própria mente? Né? Eu ando muito distraído, esquecendo de mim mesmo. Ah, então eu tô fazendo isso. Então, vou tentar ficar um pouquinho mais. Vou tentar fazer alguma coisa com a mão, né? Alguma coisa que eu não fiz antes. Vou tentar caminhar. Vamos dizer, eu caminho todos os dias ou uma vez por semana. E aí, quando eu for caminhar, eu vou tentar pelo menos 10 minutos da minha caminhada prestar atenção nos meus pés, no que eu tô fazendo caminhando. Ah, eu trabalho com a mão já, então pelo menos um por dia eu vou tirar para um processo meditativo de perceber lá se minha mente vai embora ou não vai e o que passa na minha mente, né? Então, dessa forma, a gente vai não só aproveitando essa uma horinha aqui, pensa que uma hora em 24 dias, em 7 dias, né? Que tem 24 horas, é pouquíssimo. Então a gente vai ter que trazer mais isso. Por quê? Porque a gente quer ser feliz. E a nossa mente ela tem não só o potencial de ser feliz, mas de fazer os outros felizes. Mas para isso a gente precisa ir cultivando. Isso às vezes demora às vezes um dia, às vezes demora um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos,
não sei, mas o importante é que a gente vai melhorando. Assim como eu fiquei bem feliz, né, que nos relatos da aula passada, muita gente relatou que já está sentindo mudança. E quando a gente se compromete, realmente a gente vai sentindo. Mas é preciso manter uma constância, tá bom? Para a gente dominar essa mente. Acho que seria mais ou menos isso que eu teria hoje para falar. Acho que já foi bastante coisa, sempre a gente está trazendo bastante coisa. E aí, de novo, fica aberto para comentários, dúvidas, críticas. Eu achei bem legal o encontro de hoje e a gente vai fazendo pequenas associações com coisas que são da nossa mente, assim, né? Então, tipo, eu meio que fiz uma associação da gente sempre estar concentrado em estar presente para não estar num piloto automático, né? Como se a gente sempre estivesse com a nossa mente tão observando outras coisas que não se concentram nisso. Então, a analogia que eu fiz foi em relação a não tentar ficar em piloto automático, buscar essa concentração, né? Muito legal, Cadu. Porque esse piloto automático, eu acho que ele não é tão bom assim, sabe? Tipo, o piloto automático que vai dirigindo a nossa mente, esse jato, eu acho que ele tá meio, a programação dele não foi muito bem feita, vamos dizer assim. E a ideia é depois na verdade, a ideia é a gente transpor esse piloto automático. Depois a gente programa ele, ele fica bom, entendeu? O problema é que ele é um péssimo piloto automático, vamos dizer assim, né? Sim, sim, eu até meio que também fiz uma associação com aquele filme Clique, sabe? Que o cara fica colocando no piloto automático as coisas e quando vê a vida passar, foi um monte de coisa que ele não vivenciou, né? Também fiz essa associação, assim, que esse filme aí trazia o cara para querendo facilitar as coisas e no final das contas o cara perdeu tudo porque não estava lá, né? Isso é bem legal, esse filme realmente, eu também, é muito, é que se alguém gostar de filme, né, pode assistir com esse olhar, é bem importante, realmente, Cadu, esse filme diz muito sobre isso também, né, sobre que a vida não importa só ter sucesso, né, a gente precisa viver os momentos, acho que fala sobre isso, e não só viver os momentos, né, a gente viver com qualidade, com sabedoria também, aí a gente traz o Dharma pro filme também, que lá não tem um pouco isso, mas faz bastante sentido. Obrigado por lembrar. Mais alguém quer colocar alguma coisa aqui hoje, gente? Eu, Pode falar. eu achei interessante essa parte aí sobre analisar a mente, não só nos momentos difíceis, né, ruins, mas também quando tá tudo bem, tudo tranquilo, porque a tendência, eu percebo assim na minha mente, não sei se alguém também, mas de nos momentos ruins, por incrível que pareça, me é mais fácil, às vezes, perceber que aquilo vai passar, porque de certa forma eu quero também, né, ter essa esperança, crer que aquilo vai passar, do que nos momentos em que está tudo bem. Então, nos momentos em que está tudo bem, vem muito essa questão do apego, né, que não quer, na verdade, que aquilo mude. Então, cria, assim, esse bloqueio de olhar mesmo para a realidade, né, de ver que aquilo também vai passar, né, e portanto aproveitar que está tudo bem e tudo mais, mas sempre com essa consciência, né, da da realidade por trás, né, dos fenômenos, assim, de que eles são impermanentes e tudo mais. Então, eu achei muito interessante isso, né, trazer essa equanimidade mesmo, tanto para os momentos ruins quanto bons, essa equanimidade de ver que todos eles são impermanentes, né, e sempre estar analisando a mente, né, como a mente reage diante deles e sempre buscando ver o que está por trás, ver a realidade última, né, das coisas. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Yas. É, mais ou menos por aí. Eu lembrei que tem uma monja chamada Tenzin Palmo. Hoje em dia ela deve ter uns 80 anos. Ela foi uma das primeiras, assim, é,
monges ocidentais, e ela ficou 13 anos, tipo, numa caverna, assim, umas condições bem difíceis. E ela fala que a maioria das pessoas vem, monja, como que eu faço para me livrar da raiva, do ódio? Mas ela diz que quase ninguém vem para ela perguntar como ele se livra do apego, das coisas boas, assim, sabe? Como se livra, como faz para a mente se livrar disso, assim, se livrar no sentido de lidar melhor, né? Então é mais ou menos como a nossa mente é muito, que é a raiz do nosso sofrimento, né? O nosso desejo aflitivo, nosso desejo apegado. Então isso que a Yas falou é muito importante, e quanto mais a gente vai perceber, mais a gente vai perceber que a nossa mente oscila muito rápido. Durante o dia, tem horas que a gente está muito mal, mas tem horas que a gente está muito bem, e quanto mais a gente percebe isso, mais a gente começa a ver que a gente é um fluxo constante de mudança. Por mais, se a gente tá no piloto automático, parece que a gente só vê as coisas ruins. Pá, pá. Parece que eu passei o dia inteiro ruim. Mas se você estiver mais atento, você vai começar a perceber que mesmo no dia muito ruim, tem momentos muito, vamos dizer assim, que não tá tão ruim assim. E isso é interessante também de perceber. E aí a gente vai lidando com os dois, lidando com os dois. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá aberto, senão eu já vou fazer a dedicação. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui, né? Tragam suas intenções do início da prática, do início do nosso encontro mais uma vez aqui, se comprometendo com esse caminho de sabedoria, de compaixão, que é um comprometimento consigo mesmo, consigo mesma, e que a gente possa continuar fazendo esses encontros, que esses encontros possam nos beneficiar, mas também beneficiar a nossa família, as pessoas próximas, os nossos relacionamentos e que pelos méritos acumulados nos três tempos por nós e por todos os Budas, Bodhisattvas, que são vazios por si só, que nós que somos vazios, nós somos vazios de nossa própria parte, alcancemos o estado de iluminação, que é vazio por si só, e guiemos sozinho todos os seres sencientes, que são vazios por si só, aquele mesmo estado o mais rapidamente possível. Por esses méritos, que minhas ações nunca causem nem o menor dos males a qualquer ser senciente, que ao contrário tragam somente os maiores benefícios, que qualquer vida de sofrimento ou felicidade que nós vivenciemos traga unicamente o maior benefício aos outros, fazendo-os alcançar a iluminação o mais rapidamente possível. Que todos tenham as condições perfeitas, somente compaixão e amor uns pelos outros em seus contínuos mentais, que eles possam somente se beneficiar e nunca se prejudicar mutuamente. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da vaziedade, a suprema sabedoria, que ainda não surgiu, surge e cresça. Aquelas que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a vida dos mestres sejam longas e estáveis, que eles continuem nos ensinando, e que a gente possa nunca ser separado desse caminho inequívoco que leva à iluminação, podendo encontrar condições sempre condizentes e conduzentes para até a gente alcançar a iluminação, em benefício de todos os seres. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê semana que vem. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Pessoal, boa noite.